tudo bem com você? Eu espero sinceramente que você, como um bom cristão, esteja se cuidando, usando máscaras, não aglomerando, não se contaminando e nem contaminando outros, certo? Bom, o livro do Apocalipse, ele foi escrito numa época e ele descreve, uma época muito difícil para a igreja, para os cristãos de um modo geral, um tempo de muito sofrimento e de perseguições intensas. Foi justamente a época de Domiciano, Domiciano foi um imperador que provocou muito sofrimento para os cristãos, porque ele promoveu uma intensa perseguição aos cristãos, principalmente porque não se sujeitavam, não exatamente ao império ou às governanças. Eles eram respeitosos em relação a isso, mas porque não aceitavam, um outro Senhor divino que não fosse Jesus Cristo. Então, os cristãos passaram a sofrer muitas perseguições, principalmente por essa razão. E eles se espalharam por vários lugares, resistiram, muitos não resistiram, mas foram entregues à tortura, foram mortos, muitos apóstolos foram mortos de forma terrível. Enfim, foi uma época que parecia ser de desesperança. Então João escreve para esses cristãos, o próprio João, vítima de uma perseguição, de sofrimento, de exílio, o próprio João, sabendo e sentindo na pele esse sofrimento, escreveu então para os cristãos, principalmente aqueles que haviam se fugido e se refugiado. A igreja no primeiro século foi uma igreja, e nos séculos posteriores foi uma igreja muito refugiada também, porque ela precisou fugir, se esconder em vários lugares, precisou de abrigo de povos, de vilas, de gentes, precisou ser acolhida por outras pessoas. Essa foi a condição da igreja inicial. Então, o João está escrevendo para esses irmãos refugiados que fugiram para outros lugares para preservar a própria vida, mas também como um modo de resistência, de não se submeter à exigência do império, por não acreditarem naquilo que estava sendo exigido deles. Foi uma forma de enfrentamento do próprio império. E esses cristãos sofreram, mas João, ao escrever para eles, deixa claro que aquela situação que estavam vivendo, por mais dolorosa que fosse, por mais difícil, não era a situação final, nem só para a igreja, como para os cristãos de todos os tempos. Não era a resposta última, mas havia uma luta muito grande que acontecia mesmo no mundo, que é essa questão da luta do bem contra o mal, e que a igreja, que o reino, que a justiça haveria de prevalecer. E o João, então, desenha isso no Apocalipse, de certa forma, para gerar esperança nesses cristãos. O Apocalipse é uma mensagem de esperança, em meio a um sofrimento intenso, onde parece que o mal venceu o bem, mas não. O João está dizendo que não, que no final o Cordeiro prevalece, o Cordeiro dominará, e que Jesus Cristo, então, instaurará o seu reino de forma plena. Bom, vivemos hoje um momento também de intenso sofrimento. Estamos vendo formas de governo também perversas e que são causadores, de certa forma, de mortes em massa por sua inoperância, por sua negação da pandemia, e pelas políticas que não favorecem a vida, que não são a favor da vida. Estamos vendo isso em nossos tempos e estamos sendo vítimas disso, porque temos familiares, temos amigos, colegas, conhecidos que já foram vítimas dessa pandemia, já morreram ou então estão debilitados em sua saúde. Nesse mesmo momento, eu tenho certeza que muitos de vocês têm amigos e parentes que estão lutando contra a morte e pela vida em algum hospital, em alguma UTI, ou trancado no quarto mesmo com a doença. Então, estamos vivendo tempos difíceis, de medo. Quantas pessoas não estão hoje afetadas com síndromes diversas,
por conta dessa situação da pandemia, por conta de um governo que nos dá muita insegurança, e acabamos ficando assim desanimados, desesperançados, doentes, tanto com doença física quanto com doença mental mesmo, psicológica, e tantas coisas estão nos afetando nesse tempo. Como alguns dizem, não é justo ter que viver uma pandemia e uma instabilidade política como essa que estamos vivendo, uma desgovernança como estamos vivendo. E a mensagem de João, ela também serve para esse nosso tempo, onde parece que o mal prevaleceu. É isso que está aparecendo, né? Quando a gente escuta o noticiário, a sensação que dá é que o mal prevaleceu, que a perversidade prevaleceu, que muitos cristãos capitularam frente a esse mal, frente a essa situação maléfica instalada em nosso país. Então parece que muitos cristãos se venderam a isso por cargos, por recursos financeiros, por benefícios próprios, por interesses próprios, cederam a isso, né, capitularam frente a essas forças, e parece que isso nos desanima mais ainda. Dá uma tristeza muito grande em relação à igreja, em relação ao cristianismo, em relação à fé evangélica, dá uma tristeza, um desânimo muito grande. Mas a mensagem de João continua válida para nós em nossos dias. Ele está dizendo, olha, essa situação, por pior que seja, por mais perversa que seja, por mais desanimadora que seja, ela não é a resposta última para a criação de Deus. A resposta última é o reino de Deus prevalecendo, né? A justiça de Deus operando plenamente. Essa sim, conforme o Apocalipse, é a resposta, é a situação derradeira para nós. E é isso que nós esperamos, né? E o João está querendo dizer com isso, não que a gente deve se conformar a isso que está acontecendo, e a se acomodar, e a sentar e esperar isso acontecer. Não, de forma alguma. Ao contrário disso, ele está dizendo para os cristãos daquela época, né, que estão perseguidos, aqueles refugiados, resistam ao mal, lutem contra o mal, não capitulem frente ao mal, não se deixem vencer, não se deixem convencer, né, mas continuem resistindo, porque o mal tem os seus dias contados. É isso que o Apocalipse ensina para nós. O mal tem os seus dias contados, né? Então, as portas do inferno realmente não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o mal não prevalecerá contra a resistência, contra a luta da igreja, né? Pelo bem, pela justiça, pela vida, pela preservação da vida. E essa é a nossa chamada, a nossa missão nesse mundo. Se temos uma missão nesse mundo, é essa. Se somos enviados como igreja do Senhor Jesus ao mundo para fazer algo, né, só o nosso estado de estar no mundo já configura o nosso envio. O nosso envio é essa condição de estar no mundo. E estamos no mundo para algo, né, que é para lutar e para ver as portas do inferno, as portas do mal não prevalecer diante da nossa luta, para acreditar que o Cordeiro, sim, ele dominará. E ele dominará para o bem, para a vida, para a justiça. E que isso já está dado a nós, né? Portanto, vamos insistir, né? Muitos de nós já morreram, muitos de nós foram, né, com essa Covid, morreram com essa Covid, adoeceram, mas muitos ficaram. E que aqueles que ficaram, que continuem na sua luta, até em homenagem àqueles que se foram lutando. Mas temos que acreditar nisso que o João está falando. Aí entra a questão da fé, da crença, no Deus que nós servimos, na igreja que nós somos, na própria fé que nós professamos, né? De que ela é para a vida, para a justiça e para o governo de Deus, o bom governo de Deus, que é sempre justo, que é sempre bom para nós. Então, se eu tenho uma mensagem de esperança para esses nossos dias, é essa, né? A situação última, derradeira, já está dada. E o reino de Deus prevalecerá, a justiça vai prevalecer. E enquanto isso, nós temos que insistir, temos que lutar, temos que resistir em favor da vida criada por Deus. Que Deus abençoe você.